Israel e Irã, uma guerra profética. O relógio escatológico está avançando. Queridos, não deixem de assistir até o fim. Só assim vocês vão entender com clareza o que realmente está acontecendo e por que isso é tão importante para os nossos dias. Em Ezequiel capítulo 38, versículos 5 a 7, o profeta profetizou dizendo: persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Estamos vivendo não apenas em tempos difíceis, mas em dias escatológicos onde o cenário mundial se alinha com as profecias bíblicas com impressionante precisão. A crescente tensão entre Israel e Irã não é uma mera disputa política ou militar. Ela carrega o selo profético das Escrituras. O Irã, antigo império da Pérsia, é uma nação que tem como discurso oficial a erradicação de Israel. Israel, por sua vez, jura defender sua existência a qualquer custo. Contudo, por trás dos discursos diplomáticos, das armas e dos tratados, há uma realidade invisível e incontestável. O relógio escatológico de Deus está em pleno avanço. Aquilo que muitos consideravam como uma guerra distante e futura já começou a se desenrolar diante de nossos olhos. Não como um acaso político, mas como um cumprimento preciso das profecias bíblicas. Israel, o relógio profético de Deus. Assim diz o Senhor: eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículo 2. Israel é o epicentro das profecias bíblicas. Sua restauração como nação, sua sobrevivência milagrosa em meio a ataques e sua centralidade nos conflitos mundiais confirmam que Deus ainda tem um plano específico com seu povo. Assim diz o Senhor: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Zacarias capítulo 12, versículo 3. Jerusalém será o estopim dos grandes juízos que em breve se abaterão sobre toda a terra nestes tempos finais. As Escrituras são claras. O palco central da profecia é a cidade santa. Toda nação que se levantar contra ela colherá inevitavelmente o juízo vindo das próprias mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos já declarou que fará de Jerusalém um copo de tremor, ou seja, um cálice de tontura para os povos ao redor. Ele disse também que fará de Jerusalém uma pedra pesada, que esmagará todos os que tentarem removê-la. O relógio profético está avançando com precisão divina, rumo ao clímax dos tempos finais. As nações podem até conspirar, reunir conselhos e levantar suas mãos contra Jerusalém, mas a palavra de Deus permanece inabalável e eterna. Está escrito: porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Tocar em Jerusalém é desafiar diretamente o próprio Deus. É tocar na menina dos olhos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Prepare-se, o arrebatamento da igreja é iminente. A qualquer momento o Senhor dos Exércitos virá buscar sua noiva. E logo após esse glorioso evento, o dia do Senhor se manifestará com juízo, com fogo e terror sobre toda a terra. Os juízos descritos no Apocalipse não são simbólicos, nem hipotéticos. São reais, implacáveis e inevitáveis. A grande tribulação será o tempo em que a justiça de Deus descerá com força sobre toda a terra. Ele virá para salvar Israel, cumprir suas promessas proféticas e julgar com justiça todas as nações rebeldes da terra. Portanto, desperte enquanto há tempo. Arrependa-se, volte-se para Deus com todo o seu coração, porque o céu está em movimento, a terra geme e o Rei dos Reis vem com poder e grande glória. Quer o mundo acredite ou não, isso está prestes a se cumprir exatamente como as Escrituras anunciaram. O relógio profético está avançando e nada poderá deter o decreto profético do Deus Todo-Poderoso. Desperte, arrependa-se de seus pecados e esteja preparado, porque o dia do Senhor está às portas.
Por isso, povo brasileiro e nações de toda a terra, não se levantem contra os desígnios do Deus Todo-Poderoso. Não se coloquem ao lado errado desta batalha profética. Quem ousar lutar contra os propósitos eternos do Senhor será inevitavelmente esmagado pelo seu juízo. O tempo é de decisão e o céu já decretou. Ninguém poderá resistir o cumprimento das profecias. O ódio crescente das nações contra Israel não é simplesmente político ou ideológico. É movido por forças espirituais das trevas. Essa guerra é, acima de tudo, espiritual, camuflada de conflito geopolítico. É o cumprimento das profecias anunciando que o dia do Senhor se aproxima. Irã, a antiga Pérsia no cenário profético. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Ezequiel capítulo 38, versículo 5. A antiga Pérsia, o atual Irã, é mencionado em Ezequiel como parte da coalizão profética que se levantará contra Israel nos últimos dias. Aliada a Gog, essa nação desempenhará um papel estratégico na guerra de Gog e Magog. O contexto atual aponta para o cumprimento iminente desta profecia: a crescente hostilidade anti-israelense, o desenvolvimento acelerado de armamento nuclear, o apoio direto a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas e outros. O que o profeta Ezequiel viu há 2.500 anos está se formando diante dos nossos olhos. Rumores de guerra, os sinais se aceleram. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. Jesus nos alertou que antes do fim viriam guerras e rumores de guerra, como dores de parto que anunciam o nascimento de um novo tempo. Essa tensão entre Israel e Irã pode ser o ponto de ignição para um conflito maior, talvez regional, talvez global, mas com dimensões escatológicas. A profecia está gritando: quem tem ouvidos, ouça! A profecia não apenas está se cumprindo, ela está se desenrolando diante de nossos olhos com impressionante clareza e urgência. Os sinais são inequívocos, os acontecimentos gritam aos quatro ventos da terra e o céu está chamando a atenção da igreja. É tempo de despertar. Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não podemos mais ignorar os alertas proféticos. A trombeta do arrebatamento está prestes a soar, e cada evento que testemunhamos é um grito da iminente volta de Cristo. A profecia está gritando. A igreja precisa ouvir, acordar, se levantar e se preparar. Aleluia! A guerra de Gog e Magog, um juízo profético anunciado. E subirás contra o meu povo, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Ezequiel capítulo 38, versículo 16. Esta não é apenas uma guerra comum, é o cumprimento de uma antiga e infalível profecia bíblica. Uma poderosa coalizão de nações do Norte e do Oriente Médio será reunida, liderada por um personagem enigmático e hostil chamado Gog, que lançará um ataque contra Israel, a terra do concerto eterno. Entre os aliados dessa aliança profética está a Pérsia, o atual Irã, explicitamente mencionado nas Escrituras, sinalizando que este conflito transcende interesses políticos. É uma movimentação estratégica no cenário profético dos últimos dias. O palco do juízo está sendo armado. As nações que se levantarem contra Israel enfrentarão o grande e poderoso Deus de Israel. Estudiosos escatológicos divergem quanto ao momento exato, mas muitos creem que esse conflito pode ocorrer antes ou logo após o arrebatamento. Será um juízo de Deus contra as nações e manifestará a glória do Senhor perante o mundo. A crescente influência do Irã e seu ódio contra Israel encaixam-se com precisão assustadora nessa profecia. Preparação espiritual urgente. A igreja precisa estar pronta. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3.
A crescente crise em Israel e Irã pode se intensificar a ponto de desencadear um clamor global por paz e segurança. É exatamente nesse cenário de instabilidade e desespero que o anticristo poderá emergir como um aparente pacificador, oferecendo uma solução diplomática sedutora, mas enganosa. Conforme profetizado em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele firmará um pacto com muitos, mas será um tratado de engano, marcando o início da última semana profética, ou seja, 7 anos de tribulação. A paz que ele prometer será apenas a preparação para a maior e terrível grande tribulação que o mundo já conheceu. O tempo da graça está chegando ao fim. O relógio profético avança rapidamente e a grande tribulação se aproxima com poderosos sinais. Muito em breve os salvos em Cristo serão arrebatados, retirados da terra antes que o pleno juízo da ira de Deus seja derramado sobre as nações rebeldes. Este é o tempo de vigilância, arrependimento e santificação, pois a porta da graça está prestes a se fechar, como diz as Escrituras. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Finalmente, a maior guerra está próxima, mas o arrebatamento está mais perto ainda. O que vemos hoje nos noticiários não é apenas geopolítica, é espiritual e profético. O cumprimento das profecias está em pleno avanço. As escrituras estão se desdobrando diante de nossos olhos com impressionante precisão. Israel permanece no centro do plano profético de Deus, enquanto o Irã se levanta assumindo seu papel nas alianças anunciadas para os últimos dias. Acima de tudo, Deus está falando com urgência à sua igreja. É tempo de discernir os sinais, abandonar o pecado, a mornidão, despertar do sono espiritual e preparar-se com temor e santidade. O dia do Senhor se aproxima, com poder, justiça e juízo inevitável. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Prepara-te, ó igreja, é tempo de santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vigia, seja as virgens prudentes que mantêm as lâmpadas cheias do azeite e acesa. Arrependa-se, o tempo da graça está por um fio. Proclame o evangelho, a urgência é agora, o reino é iminente. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem profética. Não percam na próxima semana a continuidade da nossa série Apocalipse, o derramar do juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas proféticos urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade profética que se aproxima. Por isso, não percam os próximos episódios, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento, crescimento e discernimento espiritual. Compartilhe essa mensagem com ousadia. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações e levar esperança aos que precisam. O tempo é agora, e a voz do céu está ecoando com urgência sobre a terra. Seja um instrumento de Deus nesta geração. Os sinais estão diante dos nossos olhos, e o momento em que os selos serão abertos se aproxima com uma velocidade aterradora. Este não é um tempo de neutralidade, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, com fé e firmeza. Os céus estão em alerta, a terra geme, e o relógio profético avança sem recuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, proclame a verdade profética, porque o rei está voltando, e sua recompensa vem com ele. Seja voz profética nesta geração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com urgência. Estamos mergulhando nas páginas mais solenes e proféticas das Escrituras, discernindo com temor o que o Espírito Santo está revelando à igreja nestes dias finais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.